Glória a Deus, aleluia. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Com a cabeça reclinada, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou pronto para ouvir a tua palavra. Eu peço a Deus, abra o meu entendimento, pois neste momento eu abro o meu coração. Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz, a tua voz poderosa, a voz do bom pastor, a voz inconfundível. Eu peço, Senhor, que a tua palavra encontre em mim espaço para operar a tua vontade, pois a tua vontade é o que importa. Fala, Senhor, no meu coração. Conceda nesta noite ao pregador a sabedoria, a ousadia, a intrepidez necessária para pregar a tua palavra. Eu te peço, ó Deus, nós oramos agora, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Que assim seja. Amém. E amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes da igreja se assentar, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Todos se encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, Mar Morto, e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Amém? Pode se assentar, mas não fecha o texto. Nós vamos lendo o texto à medida que a mensagem for acontecendo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, inicialmente, antes de nós entrarmos propriamente neste capítulo de 2 Crônicas 20, é importante nós pensarmos e termos assim uma compreensão de quem foi o rei Josafá. Flávio Joséfo, que foi um historiador contemporâneo de Paulo, na época cristã, ele chegou até a comparar e dizer que o reinado de Josafá foi semelhante ao de Davi. Tão próspero e tão abençoado que foi o reinado de Josafá. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá, da dinastia de Davi. Porque o reino do sul, Judá, tinha uma dinastia, que Deus havia prometido para Davi que não faltaria alguém para se sentar no seu trono.
Enquanto que o reino do norte, ele era aleatório, porque era uma anomalia, era algo permitido por Deus. O reino do norte, na verdade, a divisão, a facção, a divisão por conta do pecado de Salomão, não foi dentro da vontade diretiva, do querer, do prazer de Deus, mas foi dentro da permissão dele, da vontade permissiva dele. Então não havia necessariamente uma dinastia, mas no reino do sul era uma dinastia. E Josafá, ele foi o quarto rei desta dinastia, quarto rei. E ele entrou lá em Mateus capítulo 1, versículo 8, ele entra, inclusive, Josafá, ele entra na genealogia de Jesus. Aleluia. Deus o exaltou. Ele está lá na genealogia de Jesus. E ele reinou com o seu pai Asa. O nome do pai dele chamava Asa. Ele foi assim ele reinou junto com o pai dele durante 3 anos, pois o pai dele faleceu e ele então assumiu sozinho o reino de Judá. Ele começou o reinado com 35 anos de idade, já homem feio, maduro. Começou o reino com 35 anos e ele reinou sobre Judá. Ele reinou durante 25 anos, um tempo extenso. E diz a palavra de Deus que aconteceu com ele aquilo que não acontecia com os outros reis. A palavra de Deus diz que ele andou nos caminhos de Deus, que ele caminhou nos preceitos de Deus, que ele fez a vontade de Deus, que ele esteve na presença de Deus, que ele foi um homem que inclinou-se para as coisas de Deus. E daí o seu reinado, o seu reino, o reino de Josafá, foi um reinado marcado por prosperidade financeira, conquistas e principalmente prosperidade espiritual. Porque quando se fala de prosperidade, principalmente para nós aqui, no mundo capitalista, logo pensamos em dinheiro, patrimônio, casa, enfim. Mas a verdadeira prosperidade é uma vida abundantemente marcada pelos toques das mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a É Deus. quando nós temos em nossas vidas as marcas das bênçãos de Deus nos nossos corações. E Josafá foi um homem que teve então uma vida marcada por grandes bênçãos. E quando nós olhamos a história, principalmente dos reis de Israel do norte, mas também alguns reis do sul também, nós vemos repetidas vezes a Bíblia dizendo assim: e ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e este fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Irmãos, a quantidade de seres humanos que faz o que é mal aos olhos de Deus sempre foi uma quantidade maior do que a quantidade de pessoas que fazem conforme a vontade de Deus. Sabia que o princípio, a questão da porta larga e da porta estreita, é uma questão de um princípio. Nós vemos o quê? Que muitas pessoas fecham os seus ouvidos e os seus corações para as coisas de Deus. As pessoas, para servirem a carne, para servirem o mundo, para servirem a si mesmas. As pessoas para andarem ao seu bel prazer, de acordo com os ditames da sua mente, da sua alma, é muito mais fácil. Por isso que a palavra de Deus diz que os que são de Deus, os que são de Cristo, crucificaram a carne. Sabia que para servir a Deus, há necessidade da pessoa se abster-se de si mesma e crucificar-se para as coisas do mundo, para viver na presença de Deus. Mas isso não é coisa peculiar, exclusiva do Evangelho, do cristianismo. Isso em todas as eras, em todas as dispensações sempre foi assim. A vontade de Deus é pouca desejada, é pouco procurada pelos homens. Quer seja na dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da patriarcal,
da lei, da graça, e até no milênio. Sabemos que no milênio haverá uma abundância maior do conhecimento da palavra de Deus, da obediência a Deus, mas até mesmo lá no milênio, a palavra de Deus mostra que muitos no final vão se rebelar contra a vontade de Deus. O homem ele é inclinado a isso. E Josafá, irmãos, voltando a ele, a palavra de Deus então mostra que ele tinha marcas gloriosas da parte de Deus na vida dele. Amém? Amém. E é interessante que quando ele estava agora, já no final da sua vida, que ele morreu com 60 anos, né? Começou a reinar com 35, reinou 25 anos, exatamente 60 anos. E próximo da sua morte, ele é sitiado por 3 povos ali, os amonitas, né? Os moabitas, de Moab, os amonitas. Eles se reúnem contra Josafá para atacar em Jerusalém, para atacar o povo de Israel, para atacar o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Judá. Mas antes propriamente de nós entrarmos então nesse texto, vamos ver algumas características desse Josafá. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele era um homem temente a Deus e tinha as marcas de Deus na vida dele. Você está aí com o texto aberto, não está? Então vá um pouquinho, está no capítulo 20, vai lá no capítulo 20 mesmo, aliás. Veja comigo o versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor aí. Diz assim, versículo 32: E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Olha um pouquinho mais agora, no capítulo 17, volte um pouquinho. Capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 4. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E olha o versículo 3 e 4. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, os deuses, os ídolos. Antes, versículo 4, antes buscou ao Senhor, ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ou seja, a nação do norte mergulhava cada dia mais na idolatria, mergulhava cada dia mais no pecado, mas Josafá, rei de Judá, ele buscava ao Senhor, ele não buscava os Baalins, os outros deuses, as outras divindades, mas ele andou no caminho de Deus, na vontade de Deus e nos preceitos de Deus. Eu sei que é repetido o texto, mas lá em 1 Reis, abra comigo lá, 1 Reis, você volta um pouco aí, 1 Reis, capítulo 22, diz assim a palavra de Deus, no versículo 1 Reis, capítulo 22, versículo 43, diz assim a palavra de Deus: E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Agora volte lá no texto principal da noite, que é 2 Crônicas, capítulo 20. Então Josafá, ele teve as marcas das bênçãos de Deus na vida dele. Porque não existe, irmãos, bênçãos separadas ou divorciadas da palavra de Deus.
Desde o princípio foi assim, sempre será assim. Quando uma pessoa se volta para a palavra de Deus, seres humanos muitas vezes são brutalmente orgulhosos, se jactanciam de saberem mais do que Deus. Tem pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de idade e acham que sabem mais do que Deus. O homem é como diz a palavra de Deus, é como um conto ligeiro que aparece e logo se desvanece. O homem é como uma nuvem passageira, e o homem se jactancia de ter mais conhecimento a ponto de questionar o próprio Deus. E na verdade, ao longo de toda a Escritura, Deus repetidas vezes vem mostrando que todos os homens que se voltaram para a palavra dele, que se voltaram para as Escrituras Sagradas e andaram segundo os preceitos dele, foram homens que tiveram marcas gloriosas de bênçãos nas suas vidas, nos seus corações, nos seus lares e também até nas suas gerações. Até as suas proles eram abençoadas, homens que tiveram marcas gloriosas das bênçãos de Deus em suas vidas. Glória a Deus. E agora então Josafá, ele está com quase 60 anos, e esses 3 inimigos sitiam Jerusalém, ficam em derredor, passam o Mar Morto, vêm também da Síria, como diz o texto, e eles vêm com uma grande multidão contra Josafá. Irmãos, o fato de alguém ter marcas das bênçãos de Deus, e o fato de uma pessoa andar na presença de Deus, não isenta ela de enfrentar grandes e terríveis inimigos. E Josafá vai enfrentá-los. E Josafá, ele se vê sitiado, ele se vê envolvido por esses inimigos. E é interessante que quantas e quantas vezes, irmãos, que a nossa mente ou a nossa vida, quer seja no âmbito da mente, das emoções e também dos sentimentos, nós somos tomados por adversidades, por lutas, que 24 horas a gente fica pensando nas lutas, nas dificuldades, nas pelejas. E nós somos movidos pelos sentimentos, por situações, e se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos o alvo, nós desviamos do alvo, e nós somos privados das bênçãos de Deus, dos propósitos de Deus e do querer de Deus nas nossas vidas. Josafá, nós vamos ver que ele agiu de uma maneira muito sábia. Por isso que Flávio Joséfo até compara o reinado dele com o de Davi, e diz que foi brilhante, tal qual de Davi. Mas por que, irmãos? Porque nós, muitas vezes, quando nós passamos por lutas, a nossa tendência é tirar os olhos de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Que nós devemos estar com os nossos olhos. Nós vamos ver o texto aqui que Josafá, ele vai colocar os olhos dele em Deus. Aleluia. Josafá vai falar algo aqui que é estupendo, é maravilhoso, que eu considero o ponto alto do texto, o ponto maravilhoso, que inclusive joga por terra a tal de confissão positiva que infecta a igreja evangélica hoje. Mas daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. A verdade é que quando nós estamos envolvidos em lutas, e com certeza você tem lutas, e se você ainda não tem lutas, eu peço para que você se centralize na vontade de Deus. Porque é assim, irmãos, quando a pessoa está no centro da vontade de Deus, ela tem lutas. Se ela estiver na periferia da vontade de Deus, não acontece nada. Mas se ela estiver no centro da vontade de Deus, ela sempre terá lutas. O crente é assim. Se ele estiver no centro da vontade de Deus, se uma pessoa estiver no centro da vontade de Deus, quando a gente fala de lutas, de pelejas, talvez uma pessoa acertada pode dizer, mas se a luta fosse tanta assim, ninguém suportaria, como o pregador está falando. Porque a pessoa olha para si mesma e ela não verifica que na vida dela existem estas tais lutas que o pastor fala. Mas a verdade é que quando uma pessoa está no centro da vontade de Deus, haverá uma constante na vida dela. Se ela estiver no centro da vontade de Deus, vai ser uma bênção e uma chifrada do diabo. Uma bênção e uma chifrada, uma bênção e uma chifrada. Pastor, eu recebi uma bênção gloriosa, prepare que vem a chifrada. Pastor, eu levei uma chifrada, parecia aqueles fortes touros de Bazã, parecia aqueles touros lá da Espanha, lá que bateu com
força. Uma chifrada. Pode ter certeza que logo ali na esquina tem uma bênção gloriosa na sua vida. Aleluia. Aleluia. É bênção e chifrada. Chifrada e bênção. Pastor, eu não quero chifrada. Tudo bem, não tem bênção também. Pastor, eu só quero bênção, não quero chifrada. Então saia da vontade de Deus. Fique na periferia. Quando a pessoa fica na periferia, ela não tem história para contar. Não é verdade? Ela não tem história para contar. Ela está na periferia. Ela não tem história. Quando Paulo viveu o ministério dele, ele estava no centro da vontade de Deus. Lá em Listra, ele e Barnabé operaram um prodígio lá. Ou seja, uma bênção gloriosa. Logo depois veio o quê? Chifrada. Bateram tanto nos bois que lançaram para fora do muro da cidade. Porque chamaram Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. E eles disseram assim: os deuses desceram até nós, porque só deuses podem fazer um milagre que esses homens fizeram. É Deus, ele é Paulo é Mercúrio e Barnabé é Júpiter. Daí eles disseram: não, nós não somos deuses não. Rejeitaram a adoração. Aí virou, de elogio, virou pancada, porque eles não receberam glória. Você imagina a ideia dos pagãos, que Júpiter havia descido, que Mercúrio havia descido, os deuses haviam descido em forma de homens, Paulo e Barnabé, e por isso o milagre aconteceu. E daí eles corrigiram aquela distorção, dizendo: não, nós não podemos ser adorados, é Deus que fez isso, é Jesus de Nazaré que fez isso. Aí eles bateram tanto em Paulo, bateram tanto em Barnabé, pegaram os dois e lançaram para fora do muro de Listra. A Bíblia diz que eles foram lançados semi-mortos. Chifrada, não é, irmãos? Alguém fala assim: ah, pastor, eu não acredito em chifrada. Se centralize na vontade de Deus, vai ver. Centralize. Ah, pastor, eu sou assim, eu decreto e não acontece nada. Isso é um neopentecostalismo, é confissão positiva, que gerou uma safra de crentes fracos, que não sabem o que é pelejar pelo Evangelho. Há pouco eu estava falando que lá na Galácia, lá Paulo havia plantado a sua horta e os judaizantes estavam sapateando sobre a horta dele. Irmãos, a CMB também é uma plantação do Senhor. Aleluia. É uma horta maravilhosa que Jesus está plantando. Aleluia. É por isso que nós pregamos, ensinamos, sabe para quê? Para que nunca a heresia venha sapatear sobre nós, para que nunca o pecado adentre o nosso ministério, para que nunca o mundanismo adentre o nosso ministério. Se a nossa igreja depender de ser mundanizada para ela crescer, ela nunca crescerá, porque ela nunca será mundanizada. Aleluia. Para nós o que importará sempre vai ser o conhecimento ortodoxo, hermenêutico, bendito e glorioso e puro da palavra de Deus. Glória a Deus. E aleluia por isso. Bênção e chifrado. Paulo poderia dizer lá: estão repreendidos, eu decreto e tal. Não, tomou couro mesmo. Parece incoerente para nós, né? Alguém que realizou um milagre na autoridade de Deus, agora sendo apanhado, sendo agredido. É que fala apanhado, dá um sentido meio esquisito, né? Mas a gente busca na mente aqui, estou meio velho já, não estou igual Josafá morreu com 60 anos, estou quase chegando lá. Mas, enfim, a verdade é que eles tomaram um couro ali, foram lançados semi-mortos para o outro lado do muro. E isso é chifrado, não é? Chifrado. Só que tem a bênção também. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Bênção e chifrado. Pastor, eu não quero nem bênção, não quero nem chifrado. Fique na periferia. Seja religioso. Não cante muito. Não ore muito. Né? Não busque falar em línguas. Menospreze o pentecostalismo. Não traga a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Não faça conforme fez Davi, seu pai, conforme diz que Josafá fez conforme Davi, seu pai. Faça como os demais reis de Israel. Viva uma vida dissoluta e você será religioso. E você terá uma vida no marasmo, uma vida do mesmice. Daí vem uma teologia para anestesiar você. Quantas teologias hoje que anestesiam o pecado? Quantas pessoas que estão hoje dentro da casa de Deus, mas vivendo na imoralidade, sabe por quê? Porque não se prega. E por que não se prega? Porque o púlpito também está contaminado. Então não tem autoridade para pregar. Que Deus tenha misericórdia e traga um vento de avivamento no mundo da igreja.
Conforme diz o profeta, converte no Senhor e verdadeiramente seremos convertidos. Que Deus tenha compaixão, aleluia. Se um dia eu deixar de pregar do jeito que eu estou pregando, sabe o que eu faço? Eu aceito Jesus de novo, eu começo tudo de novo. Eu aceito o Senhor Jesus e começo de novo a minha jornada com Ele. O Evangelho traz renovo. O Evangelho é o Evangelho do poder, da santidade, da virtude de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Aleluia, o Evangelho é maravilhoso. Aleluia. E Josafá, irmãos, ele fazia o que era agradável aos olhos de Deus, né? E quando a gente faz e está no centro da vontade de Deus, é sempre uma bênção e uma chifrada. Eu falo isso porque já faz muito tempo, né? Estamos no ministério, sei, todos os dias, lutas de todas as ordens, mas Deus é fiel, guardador. Muitas vezes o inimigo tentando assolar até durante a noite, mas a palavra de Deus diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós, e ele foge. E eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Aleluia, eu tenho impregnado em mim as marcas gloriosas das bênçãos de Deus na minha vida, aleluia. Isso é magnífico, isso é glorioso, e é simplesmente impossível deixar de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela regenera, ela salva. E glória a Deus por isso, e glória a Deus por essa verdade. Estar na periferia é o que muitos estão, e por isso não tem relato de lutas terríveis, e também não tem de bênçãos. É uma vida normal, e não uma vida sobrenatural. Não é uma vida intensa na presença de Deus. Mas ore, busque a presença de Deus, viva na presença de Deus, e daí você verificará essa constância, essa constante na sua vida, que é a bênção e chifradas e bênção, porque Deus vai fazendo isso na sua vida. Amém. Glória a Deus. Josafá, irmãos, quando ele esteve sitiado, e agora eu quero ir direto para o texto, Josafá, lembrando que ele foi um homem que agiu segundo o coração de Deus e andou no caminho de Asa, seu pai, e também andou no caminho de Davi, seu pai, no sentido ancestral, né? Davi, seu pai. Ele andou no caminho dele, permaneceu no caminho dele, e portanto Deus conduzia ele. Josafá agora estava diante de uma situação que ele tinha que ter os olhos para Deus. Se a pessoa tirar os olhos de Deus, ela perde a bênção. Amém? Se ela se guiar por sentimento, por emoções, ela perde a bênção. Muitas vezes envolvidos com tantas lutas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tudo fica centralizado naquilo e a gente perde a bênção e tira os olhos de Deus. Lembra de Pedro? Certa ocasião, Pedro estava caminhando sobre as águas. Isso está em Mateus capítulo 14. E diz a palavra de Deus que ele estava caminhando sobre as águas, e a palavra de Deus diz que ele estava caminhando por ordem de Jesus. Jesus havia dado ordem para que ele fosse até Jesus. Veio, e ele começou a andar sobre as águas. Ele andou. O texto não diz quanto ele andou, se foi 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 metros, não sabemos exatamente. A verdade é que ele andou sobre as águas. Mas o texto diz explicitamente, sentindo o vento forte, começou a afundar. Às vezes a luta é tão grande, a chifrada é tão grande, que a pessoa começa a tirar os olhos do autor e consumador da fé, e começa a olhar para o vento. O vento vai batendo, vai assobiando, vai batendo com tanta força nos nossos ouvidos, que nós tiramos os olhos do autor e consumador da fé, e nós começamos a dar atenção para as circunstâncias e para as lutas, e foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, e Pedro começou a afundar. E quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós perdemos o alvo. E o que é que eu chamo de alvo nesta noite? Alvo é o plano de Deus para as nossas vidas. Não é o alvo um carro, o alvo um emprego, mas é no sentido mais amplo, né? O alvo, o plano maior, a vontade de Deus sendo desenrolada no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso caminhar. Portanto, eu quero que você olhe para o Senhor. Aleluia. Eu quero que você tenha olhos para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. E eu quero que você faça conforme a vontade de Deus, conforme fez Davi, aleluia, conforme fez Josafá, conforme fez Asa, conforme fez outros reis, e poucos reis de Judá e também de Israel, que também
tiveram reis de Israel que também fizeram a vontade de Deus e andaram na vontade de Deus. E diz a palavra de Deus que diante desse cerco, vamos dizer assim, a chifrada, né? O inimigo veio com fúria contra Josafá. E Josafá, irmãos, ele vai fazer 3 coisas aqui. Mas lembrando que não é à toa que ele era um homem que andou no caminho e na vontade de Deus conforme Davi. Veja as atitudes de Josafá. Veja as 3 principais atitudes de Josafá. Olha só o que diz a primeira atitude dele. A primeira atitude na sua adversidade foi que Josafá, preste bem atenção nisso, Josafá se colocou a buscar o Senhor. Quando o inimigo chegou, a primeira coisa que ele fez é buscar o Senhor. Amém? Olha só, acompanhe comigo o texto, porque nós já lemos o versículo 1 e 2. Aí chegaram as pessoas e anunciaram a ele que uma grande multidão estava da além do mar e que vinha contra ele, e que já estavam em um determinado lugar chamado Engedi, ou Engedi. Versículo 3 diz: então Josafá temeu e fez o quê? E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Aleluia. A primeira atitude dele foi buscar a Deus. Aleluia. Ah, irmãos, quando nós vamos buscar Deus numa situação, quando nós realmente nos propomos a ajoelhar e buscar a face de Deus, e clamar, e se inclinar para Deus, e buscar a face de Deus, isso comove o coração de Deus, porque Deus vê que esta pessoa não está dependendo dela mesma, mas ela está demonstrando uma dependência dele. Isso alegra o coração dele. Você quer comover o coração de Deus? Mostre para ele que a sua dependência não é de si mesmo, mas você depende dele. Aleluia. Porque quando uma pessoa ora, ela está dizendo: Deus, eu dependo de ti. Quando uma pessoa não ora, ela diz: não dependo de ti, eu consigo, eu sei, eu sou capaz. Mas quando uma pessoa ora, oração não é uma prática religiosa. Oração é uma demonstração de dependência de Deus. Amém? Jesus orou. Houve um teólogo que disse que o maior argumento em defesa da oração, em prol da oração, é que Jesus orava. Jesus orou. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo o que? Dormir? Não, ele passou ali em oração e jejum, diante do Pai. Quando ele foi escolher os seus primeiros discípulos, na noite anterior, ele passou a noite toda orando, buscando a face de Deus. A primeira atitude de Josafá foi buscar ao Senhor. Então, quando nós estamos envolvidos em lutas, primeira atitude, buscar a Deus. Amém, irmãos? A pessoa precisa ampliar a sua vida de oração. A pessoa precisa orar não de forma religiosa, mecânica, formal, automática, mas ela precisa derramar o coração dela diante de Deus. Experimente entrar no seu quarto, colocar ali um tapete, uma toalha, para que você possa literalmente colocar a sua testa no chão, e ali você orar, chorar na presença de Deus por algo, e você vai aprender a conquistar pela oração. Quando isso acontecer, a oração, você vai sentir o verdadeiro sabor da oração respondida por Deus. Eu lembro de um discurso, de uma palestra do Dave Hunt, que já está no Senhor, um dos maiores escatologistas do mundo, e apologista também. Ele dizia que o crente precisa ter histórico de orações respondidas. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, ele fez 100 orações, agora é eu que estou falando, não era Dave Hunt, mas fez 100 orações. Ele tem lá 80 que não foram respondidas, mas ele tem que ter algumas que foram respondidas, e as outras que não foram respondidas, ele tem que dizer: Deus, obrigado por não ter respondido, que Deus sabe de todas as coisas. Mas o crente tem que aprender a conquistar pela oração. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E Josafá pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. E diz o texto, olha só, acompanhe comigo aí, versículo 4. E Judá se
e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para o quê? Buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: olhem só, irmãos, agora vejam só, segundo passo de Josafá. Ele pôs buscar o Senhor, ele estabeleceu ali um jejum, colocou todo o povo para jejuar. E a segunda coisa que ele fez aqui, eu marquei aqui, que ele teve os olhos. Os irmãos estão me ouvindo bem, irmãos? Amém. Ele teve os olhos voltados para as promessas feitas por Deus a seus pais. Sabe o que ele fez? Ele voltou-se para as Escrituras Sagradas. A oração dele não partia só daquele momento: Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abençoar. Não, ele invocou a história. Ele sabia que o Deus que havia feito faria também agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele teve os seus olhos voltados para as poderosas promessas feitas a seus pais. Ou seja, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Será que nós temos a disposição para voltarmos às Escrituras? Será que nós temos também o reconhecimento daquilo que Deus já fez no passado e ainda fará por nós? Porque ele vai orar, e quando ele ora, ele invoca as palavras de Deus. Amém, irmãos? Em outras palavras, Josafá, ele vai orar as Escrituras. Quando você orar, invoque a palavra, porque isso comove o coração de Deus. Quando você orar, diga diante de Deus: ó Deus, foi o Senhor quem diz que foi o Senhor quem nos fez ovelhas do teu pastoreio. Foi o Senhor que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Senhor, a tua palavra diz: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque a palavra na sua oração. Aleluia. Invoque lá Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Senhor, foi o Senhor quem disse. Aleluia. E é por isso que eu estou aqui, para invocar o teu nome. Aleluia. Eu não estou aqui fiado em mim mesmo, eu não sou meu fiador, eu não sou aquele que dá crédito a mim mesmo, mas eu estou aqui fiado na tua palavra, pois a tua palavra me dá autoridade. Senhor, eu invoco segundo as Escrituras. Aleluia. Não foi isso. A oração de Josafá não foi uma oração triunfalista, não foi uma oração de decreto, mas foi uma oração do que? Reconhecendo a autoridade daquilo que Deus já tinha falado e tinha operado no passado na vida deles. E diz a palavra de Deus, ouça então, versículo 6: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra? Olha o que está lembrando. Lembra da conquista de Canaã? O Senhor não esparramou o povo daqui para dar a Israel, agora vem o povo querer tirar. Ele está invocando o quê? Tendo os olhos para as Escrituras. Irmãos, quando você estiver passando luta, faz das Escrituras Sagradas um travesseiro para a sua alma. Descansa na palavra. Amém? Invoque a palavra e saiba que a palavra é o seu descanso. Aleluia. Aleluia. E foi isso. E ele diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome. E quando edificaram esse santuário, disseram, né? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo. E está orando aqui, amém, irmãos? E está orando aqui, vocês estão entendendo? Peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, isso é orar a Bíblia. Amém? Isso é apoiar-se na palavra que Deus havia falado. O crente precisa ter os seus olhos voltados para aquilo que Deus prometeu e para aquilo que Deus ensinou no passado. Amém? Já vou terminando, irmãos. Diz aqui a palavra de Deus, e ele continua: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Olha só, ele está falando o quê? Que quando eles saíram da terra do Egito, Deus desviou Israel desses povos. Olha só, irmão, preste bem atenção nisso. Deus desviou Israel desses povos, sabe por quê? Por misericórdia desses povos, senão ia ser destruído. E agora, em vez deles agradecerem, olha, ainda bem que Deus, quando vocês saíram do Egito, vocês não passaram por nós, senão nós seríamos todos destruídos. Em vez disso, agora eles vão dar a paga, ou seja, o mal agradecido, né? Ele vai contra Israel agora. Ou seja, Deus não destruiu eles lá no passado, e agora eles vêm nos dar a paga. Diz o versículo 11: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ou seja, nós estamos agora na segunda atitude de Josafá. Vocês estão comigo? Sim. Amém. Amém? A primeira foi que ele se colocou a buscar o Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Exercite a oração. Aleluia. Dependa de Deus e da graça de Deus. Segundo, ele orou as Escrituras. A oração dele não era jogada ao vento, palavras jogada ao vento, mas baseada, firmada naquilo que Deus havia prometido. Irmãos, olha aqui, olha aqui. Deus deu toda esta palavra para nós. Já pensou se na sua oração você for invocar tudo que está aqui? Quão poderosa será a sua oração? Amém? Glória a Deus. Quando o diabo vier contra ti, você vai invocar a palavra e vai dizer: Senhor, a tua palavra diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando a angústia tentar bater a sua porta, você vai falar assim: Senhor, a tua palavra diz que na angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Aleluia. Aleluia. Quando o pecado te atingir, você vai invocar a palavra e diz: Senhor, a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. E nos purificar de toda injustiça. Veja que tem tudo aqui. Josafá foi sábio porque ele orou as Escrituras Sagradas. E só podia orar as Escrituras, sabe por quê? Vocês percebem aqui que ele tinha intimidade com a palavra? Que ele não foi lá, dobrou o joelho lá e falou: empresta os livros aí para eu dar uma... E dobra o joelho lá e começa a invocar os livros. Não, ele começa a orar invocando essas partes. Ou seja, era um rei que tinha intimidade com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. É lindo isso, porque foram poucos os reis e ele era o quarto da dinastia. E Deus o abençoou poderosamente. Glória a Deus. E ele já estava com quase 60 anos. E o sítio aconteceu. Ele foi sitiado. E nós muitas vezes somos sitiados também, mas Deus nos dá vitória. Aleluia. E para concluir, irmãos, a quarta atitude dele, a terceira e conclusiva atitude de Josafá, que para mim é o ponto alto do texto. Ele demonstrou uma fé inabalável em Deus. Aleluia. Olha só, ele colocou o povo todo para jejuar, ele invocou o passado, as Escrituras, e ele vai dizer algo aqui que contraria, lembra que eu disse no início da mensagem, que contraria a ideia da confissão positiva, que se prega hoje? Ele vai dizer o seguinte, olha o versículo 12, este versículo é o versículo mais lido do texto, pelo menos na minha análise. É óbvio que todo texto é inspirado por Deus, né? Quem é o pregador, quem é o crente, para dizer qual parte é mais importante? Eu estou dizendo, para mim, este versículo é o que mais me chama a atenção, porque eu entendo que é o ponto alto da fé de Josafá. E olha o que ele diz assim: olha só, ouçam comigo aí. Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, é tão lindo esse versículo, porque esse versículo mostra 3 coisas ali. Senhor, nós não temos força contra esta grande multidão. A confissão positiva diz que você não pode confessar fraqueza. Certo? Vocês estão entendendo? Sabia que quando uma pessoa se coloca diante de Deus e diz: Senhor, quão fraco eu sou, Senhor, põe um anjo aqui, não deixe que o adversário se escarneça de mim. Davi diz: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Irmãos, parece contrariar essa ideia triunfalista. Paulo podia, como eu disse lá em Listra, levantar as mãos e dizer: eu decreto, eu declaro, eu levanto a minha mão. Não, tomou um couro, ele e Barnabé saíram semi-mortos daquela situação, né? Sabe por quê, irmãos? Porque é bênção e chifrado. Quando a pessoa está no centro da vontade de Deus, do querer de Deus. E olha que Josafá fala: Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós. Outra coisa que ele diz no texto: nós não sabemos o que vamos fazer. Pastor, então é possível eu, diante de uma situação, abrir a minha boca e dizer: eu não tenho força contra isso? É possível. E às vezes é até necessário você dizer isso. Amém? É possível também que eu diga: não sei o que vou fazer? Sim, é possível. E às vezes é até necessário você dizer: eu não sei o que vou fazer. Ah, não, pastor, eu aprendi que o crente sempre vai poder e sempre vai saber. Mas Josafá diz o contrário: nós não podemos e nós não sabemos, porém os nossos olhos estão colocados em ti. Aleluia. Esta é a diferença. Na hora da luta, o que importa não é se nós temos força ou não temos, se nós sabemos ou não sabemos. O que importa é em quem estão os nossos olhos. Aleluia. Se eles estão no vento que bate, se eles estão nas lutas, ou se eles estão voltados para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Em quem está a nossa atenção? Em quem estão os nossos olhos? Aleluia. É isto que importa na hora da luta e da batalha. Aleluia. Josafá reconhece fraqueza, não temos força, porque era uma multidão que vinha da além do mar. Não temos força, não sabemos o que vamos fazer, porque o que nós vamos fazer agora? Não sabemos. Porém, os nossos olhos estão colocados em ti. Aleluia. Nós estamos olhando para ti. Para ti eu vou. Aleluia. Caminhando para a cruz. Para ti eu vou, Senhor. Eu vou para ti, eu vou caminhar para ti, eu vou andar na tua presença. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ali foi uma vitória sem batalha, porque Deus pelejou por eles. Aleluia. Aleluia. Foi uma vitória sem batalha. Aleluia. Sabia? Porque Deus diz que minha é a batalha. Aleluia. Eu batalharei, eu lutarei, eu irei por vós. Aleluia. Aleluia. E vós calareis, diz a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, irmão, glória a Deus por isso. O que comove o coração de Deus é saber que os nossos olhos estão colocados nele. Aleluia. Amém? Amém. Você não é um super crente para ter todo o poder e saber tudo o que você vai fazer e ter a capacidade de fazer tudo. Mas você deve olhar para Jesus e dizer: Jesus, tu és o meu pastor. Glória a Deus. Sabe por quê? É o pastor que cuida da ovelha. Amém? Quando nós estamos debaixo do pastoreio dele, ele nos protege, ele nos guarda. E Israel, aqui no caso Judá, estava debaixo do pastoreio de Deus. Deus estava cuidando. As outras vezes que Judá e Israel foram assolados porque o rei e o povo não buscou a Deus, não buscaram a Deus, porque se eles buscassem a Deus, todas as vezes Deus livraria eles, porque Deus tem prazer em livrar os seus filhos. Aleluia. Amém? Amém. E diz a palavra de Deus, então, irmãos, eu vou concluir. A resposta de Deus está nos versículos 15, 16 e 17, com isso eu termino. Olha só, a primeira resposta de Deus, o versículo 15. Teve um profeta, Jaaziel, que disse para eles: dai ouvido, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. A primeira coisa que Deus diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A peleja não é vossa, é minha. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu fico imaginando Deus falando: olha, Deus, olha, já poupei aqueles 3 lá, quando saímos do Egito, poupei eles, mas dessa vez não vou poupar. E Josafá está orando, o povo está jejuando. Esse Josafá é meu servo, anda na minha presença, faz conforme Asa, seu pai, faz conforme Davi, seu pai também ancestral, faz conforme a minha vontade. Eu vou pelejar essa peleja. Amém, meus irmãos? Coisa linda e maravilhosa. Deus, Ele luta por nós quando nós estamos no centro da vontade dEle. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E outra coisa que Deus vai falar para eles aqui. Olha o versículo 16, vamos terminar com o versículo 17. Versículo 16 diz assim: amanhã descereis contra eles. Amém? Amém. Preste bem atenção nisso, irmãos. Deus ia pelejar, mas eles tinham que descer para a batalha. Amanhã descereis contra eles. A peleja é de Deus, mas nós temos que marchar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles foram para a batalha, irmãos. Aleluia. E diz a palavra de Deus, o versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e diz: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Irmão, sabe o que aconteceu? Endemoniamento coletivo. Ficou uma confusão, o espírito de morte entrou dentro deles lá. Os 3, um começou a brigar com o outro, e não ficou um homem em pé. Isso é capeta mesmo, né? Sabe por quê? Porque Deus envia, Deus fere, Deus atua. Aí diz que um lutou contra o outro, Judá destruiu. 2 juntaram contra um, e depois eles mutuamente eles foram se destruindo. E diz a palavra de Deus que, versículo 24: entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles riquezas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias ficaram saqueando os despojos, porque eram muito. Amém, irmãos? Terminando aqui. Deus enviou um espírito de engano entre eles. Eles começaram a se matar, começaram a se destruir. E no dia seguinte, então, quando eles olharam, eram só corpos mortos. E diz a palavra de Deus, que Josafá e o povo foram lá para pegar os despojos. Alguns falam dos despojos, né? Foram lá para pegar, para saquear as riquezas. Eram tantas riquezas que eles ficaram 3 dias saqueando. Imagina a multidão que veio contra eles. Só que tem uma coisa, irmãos: Deus tem poder. Aleluia. Teve uma outra passagem do rei da Síria, Senaqueribe, que um anjo do Senhor matou 185 mil soldados numa só noite. Sabe por quê, irmãos? Os homens desconhecem o poder de Deus.
Quando Deus brada do céu, a bênção acontece sobre a sua vida. Aleluia. Quando Deus fala, Deus quer bradar bênçãos na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus brada do céu, o bradar de Deus é a garantia da nossa bênção. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Glória a Deus. E eles ficaram 3 dias pegando os despojos. E com isso eu quero espiritualizar agora. Agora eu quero espiritualizar. Se você buscar ao Senhor, se você ter os seus olhos voltados para as promessas antigas, se você não fiar-se em si mesmo e dizer: Senhor, eu estou com os meus olhos em Ti, a bênção e as bênçãos nas suas vidas, na sua vida, as bênçãos na sua vida serão tamanhas que você também vai ficar, abre aspas, 3 dias saqueando as bênçãos. Esses 3 dias no sentido alegórico, no sentido Aleluia. simbólico, no sentido Glória a espiritual. Ou seja, você vai ficar dias e dias colhendo Aleluia. aquilo que Deus Glória vai a te Deus. dar, porque Ele é fiel. Amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.